tem aqui o inglês meio intermediário, acho que dá para passar nesse teste, eu sei inglês. Resultado, muito mal no teste. O que eu faço aqui na Blimey English é te fazer passar no teste do IELTS, mesmo que você esteja ainda no inglês nível básico, entende? Hello again and welcome back to Blimey English. Olá, eu sou o Simon e o que eu faço aqui na Blimey English é te fazer passar no teste do IELTS, mesmo que você esteja ainda no inglês nível básico. Essa aula aqui é uma continuação da aula que eu estava fazendo sobre exatamente isso, como passar no teste do IELTS estando no nível básico. Então, se você não assistiu a aula 1 ainda, pausa esse vídeo aqui, vai lá e assista a aula 1, eu vou deixar ela linkada, não sei se é aqui, ou se é aqui embaixo na descrição, para você ir lá e assistir. Lá eu comecei com os fundamentos do que você precisa saber e na aula de hoje eu vou prosseguir com um pouco mais de aprofundamento, tá? Então já fica aqui o disclaimer para você. Vai lá e assista a outra antes para você continuar aqui comigo. Beleza? Vamos lá. Essa aula aqui, como passar no teste do IELTS saindo do inglês básico, número 2. Por quê? É a continuação. Se você se lembra, lá na aula passada, deixa eu colocar aqui, lá na aula passada, o que eu tinha falado com você que a gente ia ver? Isso aqui, os erros mais comuns que eu vejo na preparação. Falei também que a gente ia ver o que observar ao trabalhar as habilidades da prova. Falei por onde começar. Essa aqui é muito boa. Por onde foi demais, né? Por onde começar. E por final aqui, de bônus nessa aula aqui para você, fica até o final, porque eu vou te dar aqui, um exemplo de rotina para você seguir, tá? Eu vou te contar exatamente o que eu fazia e vou te dizer o que você pode fazer, o que você pode adaptar na sua vida aí, beleza? Deixa eu só colocar isso aqui lá para baixo para ficar mais tranquilo de mexer. Os erros mais comuns que eu vejo na preparação. Antes de eu te falar o que eu vejo de errado, o pessoal mais fazendo aí, deixa eu te contar como que eu cheguei nisso aqui, para até perceber que aquilo era um erro, deixa eu te contar um pouco da minha história aqui, Quando eu decidi que eu ia mudar aqui para o Canadá, lá em 2018, no final de 2018, que eu decidi que eu ia vir aqui para o Canadá, aí eu descobri que tinha o teste do IELTS. Aí eu pensei assim, já tenho aqui um inglês intermediário, eu diria que eu era um nível B1 naquela época. Tem um nível intermediário, acho que dá para fazer o teste. Só que antes de fazer o teste, vou só pegar um simulado aqui para ver como é que eu tô. Fui lá, fiz o simulado e fui muito mal no simulado. Fui muito mal. Essa atitude de ir e fazer um simulado é até positiva, porque eu já tive ideia de onde eu estava. Só que, qual foi o meu erro? Quando eu percebi que eu estava mal, eu falei assim, beleza, preciso me preparar. Como? Eu não tinha a menor noção de como me preparar para o teste, porque na minha cabeça, naquela época, saber inglês significava ir bem no teste. E isso não é verdade. Isso é um mito em relação ao IELTS. Na verdade, saber inglês nem é tão importante assim. O importante é você saber usar o seu inglês na hora da prova. Eu falo isso aqui quase todo dia com vocês. Não é sobre saber inglês, é sobre saber fazer a prova. Pensa aqui comigo. Quando você vai fazer uma prova de concurso, você tem que saber a matéria, mas você também tem que saber fazer a prova. Se você não sabe fazer a prova, não adianta você saber a matéria. Quantos concurseiros você conhece? Talvez até você já tenha feito um concurso aí na vida e sabe que você até sabia a matéria, mas a questão te fez errar. Você não sabia responder a questão. Não é mais ou menos assim? Você já passou por isso? Escreve aqui no comentário para mim se você já passou nessa situação aí para eu saber. Então, o que acontecia? Eu erradamente, equivocadamente, associei que saber inglês me faria passar no teste do IELTS. E isso é errado. Então, já vou colocar aqui para você. O primeiro erro é associar que o seu nível de inglês vai te fazer passar no teste. Isso é uma mentira. O seu nível de inglês não vai te ajudar a passar no teste. O que vai te fazer passar no teste do IELTS é você saber fazer o teste do IELTS. Coloca uma coisa na sua cabeça. O IELTS não está testando o seu inglês. O IELTS está testando se você sabe fazer o IELTS. Entende? Então, esse é o primeiro erro, é você achar que só saber inglês vai bastar. E não vai. Vou até colocar isso aqui,
só saber inglês não vai ser o bastante, tá? Você precisa saber fazer o teste. E aí, voltando lá na minha história, o que que eu comecei a fazer? O que que eu comecei a fazer? O que todo mundo geralmente começa a fazer. Aí eu comecei a ver vídeo na internet sobre a prova, comecei a ver uns vídeos sobre inglês, aulas de inglês para melhorar o meu nível de inglês. Isso só fez, sabe o quê? Me tomar mais tempo. Me tomar mais tempo. Por quê? Porque eu não tinha percebido isso aqui que eu te falei ainda, de que saber fazer a prova é mais importante do que o seu nível. Então eu perdi muito tempo só tentando melhorar o nível. Eu até melhorei mesmo meu nível de inglês, mas mesmo assim eu não consegui passar no teste logo de primeira, porque não é sobre saber inglês, é sobre saber fazer o teste. Então, uma das coisas que eu percebi depois disso, ao longo do tempo, principalmente antes de eu passar no teste, né, quando eu consegui finalmente estruturar a minha preparação, e que hoje eu vejo muitos alunos meus fazendo, é a falta de organização na preparação. Vou escrever aqui, ó. O segundo erro é a falta de organização na preparação. É você saber o que você tem que fazer e como. Isso aqui é primordial. Sem isso aqui, a chance são que você não vai conseguir passar no teste do IELTS. Você pode estar no avançado, você pode estar no intermediário, você pode estar no básico. Você não vai conseguir passar no teste do IELTS se você não souber o que você tem que fazer e como. Inclusive, lá na aula anterior, eu já te falei alguns pontos do que você tem que fazer em relação à prova, eu já expliquei lá como são as habilidades da prova, mas o que eu estou querendo dizer aqui é a sua organização durante a sua preparação. Como que você vai se preparar? Entende? Isso aqui é um erro muito grave. E esse erro, eu posso dizer que ele se resume em duas coisas, tá? E é sobre isso aqui que eu vou gastar um tempo um pouco maior com você aqui na aula, tá? O primeiro, vou até colocar isso aqui em negrito aqui, tá? O primeiro erro é isso aqui, ó. Você fica sem plano de estudos. E o segundo, eu vou colocar aqui mais para baixo. Não, vou falar desse primeiro, depois eu falo do outro. Você não tem planos de estudos. Sabe o que é não ter plano de estudo? Você não sabe o que estudar e como. Você não sabe como fazer isso. Você não tem noção se você vai assistir aula de inglês na internet, você não tem noção se você vai comprar um livro de gramática, que ó, tem, cadê? Isso aqui é assunto polêmico, cadê? Se você vai comprar um livro de gramática, se você vai ficar só estudando gramática, ou se você vai comprar livro geral de literatura, se você vai assistir aula de cursinho, se vai se matricular no cursinho, você não tem noção do que fazer. Então, o plano de estudos é aquilo que vai determinar o que você vai fazer para estudar e como, tá? Eu vou te mostrar isso um pouco mais para frente, o que você tem que fazer. Por quê? Você tem que ter em mente que, para poder passar no teste do IELTS, independentemente do seu nível, seja básico, intermediário, avançado, para você poder passar no teste do IELTS, você tem que ter duas coisas. Duas coisas, presta atenção. A primeira coisa é. Primeiro, deixa eu colocar aqui, né? O plano de estudos é. Vou colocar aqui para baixo. O plano de estudos é a estruturação do que estudar e como. Esse é o plano de estudos, tá? E aí, para você voltar, dirigir, guiar os seus estudos, você tem que ter em mente duas coisas. A primeira coisa a se ter em mente é saber inglês. Óbvio que você tem que saber inglês. Você vai fazer um teste do IELTS. Quando eu falo para você que eu te faço passar no teste do IELTS, mesmo com inglês básico, eu não tô querendo dizer que você vai lá no teste do IELTS com inglês básico e você vai tirar 9, que é o máximo. Não tô falando isso. Não seja inocente com você mesmo. É um teste de inglês, então você tem que saber inglês. O que eu tô querendo dizer quando eu falo isso é que o seu nível de inglês não é o mais importante. O mais importante é você saber usar o nível de inglês que você tem na hora da prova. Consegue perceber a diferença? Óbvio que nós temos sempre que melhorar o nosso nível de inglês. Quanto melhor for o seu nível de inglês e quanto melhor for a sua aplicação do seu inglês na hora da prova, mais potente vai ser a nota que você vai conseguir. Mais potente vai ser a sua aplicação das técnicas da hora da prova, tá? Então a primeira coisa é saber inglês. A segunda coisa, opa, é você a se ter
A primeira coisa a se ter é saber inglês. A segunda coisa a se ter é, vou colocar grande também, saber usar o seu inglês, saber usar o seu inglês na prova, tá? Essas duas coisas são o que vai orientar você aqui, tá? E aí, primeiro, o que nós vamos falar? Vamos abordar primeiro aquele ponto ali de saber inglês, tá? Quando eu digo saber inglês, o que eu estou querendo dizer aqui? Você já deve ter visto, se você assistiu a primeira aula, que são 4 habilidades do idioma, né? O idioma tem 4 habilidades: listening, reading, writing, speaking. Quando você trabalha esse pilar aqui que você tem que ter, que é saber inglês, você vai fazer o quê? Um balanceamento das suas habilidades. Sabe aquela história que a pessoa chega assim: ah, eu até consigo entender, mas eu não consigo falar? Pois é, porque você está desbalanceado. Uma habilidade sua é melhor que a outra. É assim. E a verdade é que quando você começa estruturadamente a se preparar, quando você começa a se preparar com um plano de estudos, você vai perceber que, na verdade, até a habilidade que você achava que era bom, você não é, tá? Então, a gente tem que, nesse pilar saber inglês, fazer o balanceamento das habilidades. Eu vou te falar mais pra frente o que a gente vai falar disso, mas só vou colocar aqui para você ver, ó. Quando for trabalhar o pilar saber inglês, você vai fazer o balanceamento das suas habilidades. Sabe o que é balanceamento das habilidades? Eu não entendi isso direito, não. O balanceamento das suas habilidades é você equilibrar a sua competência em cada habilidade. Você acha que você é bom no listening? E o que o seu speaking é ruim? Você acha que você entende bem, mas você fala mal? Será mesmo que você entende bem? Ou será mesmo que o seu speaking é tão mal assim? E o seu reading, e o seu writing, eles têm que estar mais ou menos compatíveis. Eu vejo direto candidato que vai lá, faz o teste do IELTS, aí tira uma nota ok nas 3 habilidades e em uma ele vai muito mal. Por quê? Tá desbalanceado. Então você tem que conseguir, ó, e por isso que eu tô falando, plano de estudos. Você vai nesse plano de estudos trabalhar o pilar de saber inglês e o pilar de saber usar o seu inglês na hora da prova. O balanceamento do seu nível é isso, é você não igualar, mas você equilibrar o seu nível de inglês em todas as habilidades. Beleza? Beleza. Quando você for trabalhar, deixa eu colocar aqui para cima. Opa. Eita. Quando for trabalhar o pilar saber usar o inglês na prova, você vai aprender técnicas específicas para a prova. Lembra que eu te disse? Saber inglês e saber usar o seu inglês na hora da prova? Pois é, saber o inglês é algo que você vai trabalhar no seu balanceamento. Saber usar o seu inglês na hora da prova é algo que você vai trabalhar com técnicas. Não adianta você ir na raça, na força, só usando o seu nível de inglês. Você precisa de técnica. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Esses dias, não sei se você sabe, eu pratico jiu-jitsu, gosto muito de jiu-jitsu, eu sou um faixa azul, vou até deixar registrado aqui, ó, 2022 eu sou um faixa azul de jiu-jitsu, talvez você esteja assistindo isso aí no futuro, eu já me tornei um faixa preta, vamos ver. Mas o que acontece? Esses dias para trás eu tava no treino, e aí eu fui lutar com um faixa branca. O que aconteceu? O faixa branca, ele é mais ou menos como uma pessoa que não tem um plano de estudos. Ele não sabe o que ele precisa equilibrar no jogo dele e ele também não tem noção de como fazer isso. Ele não tem técnica ainda. Ele só tem a força bruta, a vontade dele. E aí eu fui lutar com esse faixa branca lá e deu, sei lá, 30 segundos de luta, 1 minuto de luta, o bicho já estava bufando de tão cansado que ele estava. Por quê? Porque ele estava gastando a força toda dele, ele foi na raça, tentando usar força ali. Enquanto eu só estava usando técnica com ele. Eu não estava gastando toda a minha força. Eu estava aplicando as técnicas. Então, para que serve a técnica? Para que você use as suas habilidades naturais com mais eficiência. E por isso que eu te digo que quando você melhora o seu nível de inglês e você sabe usar técnicas para colocar esse nível de inglês em ação, isso é muito mais poderoso, muito mais potente, muito mais eficiente. Faz sentido para você? Então vamos lá. Quando você for trabalhar o pilar de saber usar o inglês na prova, você vai aprender técnicas específicas para a prova. Beleza?
Até aqui, nós estamos acompanhando, tá? Lembra que eu te disse aqui, ó, que na falta de organização na preparação, você tem que trabalhar duas coisas. Uma é quando você não tem plano de estudos. A pessoa sem plano de estudos, ela vai ficar igual um perdido, igual uma faixa branca no jiu-jitsu aqui. Você não sabe nem o que você faz, nem quem é você e nem qual é o seu nome. Você fica totalmente perdido. A outra coisa que é um erro que eu vejo muito comum é esse aqui, ó. Sem plano de tempo. O que é isso, Simon? Sem plano de tempo. Quando eu digo que um faixa branca, ele só depende da força dele, ele não está preocupado com técnica, não está preocupado com nada, ele não está nem pensando em quanto tempo ele vai demorar para aprender, ele não tem nem essa noção. Não é por mal, ele não tem essa noção. Então, aqui é a mesma coisa. Quando você está querendo só depender do seu nível de inglês, você faz tudo que você pode para tentar melhorar rapidamente. Quando, na verdade, você tem que ter também, não só, olha lá atrás que eu coloquei, você tem que ter não só um plano de estudos, aqui, ó, mas você tem que também ter um plano de tempo. O que é um plano de tempo? Vou colocar aqui para você. Ó, lembra que eu coloquei aqui? O plano de estudos é a estruturação do que estudar? Pois é, o plano de tempo. Deixa eu colocar aqui embaixo. Opa. O plano de tempo é a estruturação. Estruturação não, é a projeção de quando você vai atingir os próximos níveis, tá? Isso é um plano de tempo, é uma estruturação, é uma projeção de quando você vai atingir os próximos níveis. E quando eu digo atingir os próximos níveis, eu quero dizer duas coisas. Da mesma forma que eu falei ali em cima duas coisas, aqui eu vou dizer duas coisas também. Uma, são os níveis do idioma mesmo. Duas, você já chegou no nível de começar a fazer simulado? Você já chegou no nível de atingir a consistência no simulado para então ir fazer sua prova? São essas duas coisas que a gente vai abordar aqui. Lá na aula passada eu até falei, só para você não ficar perdido aqui, ou se eu espero que você já tenha voltado lá e assistido a primeira aula. Mas eu disse que a hora certa de você marcar o seu teste do IELTS é quando você já está com consistência nos simulados, atingindo a nota que você quer. E quando eu digo consistência, eu quero dizer pelo menos 7 em 10. A cada 10 vezes que você faz o simulado, 7 vezes você consegue pegar a nota que você quer. Então, você tem que ter um plano de tempo para melhorar o seu nível de inglês e um plano de tempo para você chegar no ponto de começar a fazer simulado e chegar no ponto de já estou consistente nos simulados. Beleza? Então, vou colocar isso aqui para você. Ó. Cadê aqui? O plano para atingir os próximos níveis do idioma, seja o inglês, francês, isso aqui serve para tudo, tá? Mas óbvio que aqui a gente está falando para o IELTS, para o inglês que a gente quer passar no teste do IELTS, tá? O plano para atingir os próximos níveis do idioma e o plano para atingir a consistência em simulados. Beleza? E aqui, ó, na verdade, para atingir essas duas coisas, você precisa de mais uma, tá? Que é de uma, ó, vou colocar aqui. Para trabalhar os níveis do idioma e a consistência em simulados, você precisa de rotina. É disso que você vai precisar, tá? A rotina vai te ajudar com isso aqui. E aí eu vou entrar agora há pouco nisso aqui, mas só para você poder saber o que a gente vai fazer. O que você vai fazer aqui? Você já sabe que para você poder subir de nível no inglês, você vai precisar do balanceamento das habilidades e técnicas para a prova. Beleza? Isso aqui você já sabe. E aí, o que você vai observar enquanto você vai fazer isso aqui? Lembra que eu te falei da rotina? Então vamos lá. O que é a rotina? A rotina é uma estrutura organizada no tempo. A rotina é uma estrutura organizada no tempo. Significa que você sabe o que fazer, como fazer, quando fazer e por quanto tempo fazer. A rotina é uma estrutura organizada no tempo. Significa que na sua rotina você vai ter momentos para trabalhar o balanceamento das habilidades e você vai ter momentos para trabalhar o aprendizado e aplicação das técnicas. Vamos lá. Você vai ter
momentos para trabalhar o balanceamento das habilidades. Lembra do balanceamento? Você equilibrar o seu nível. E momentos para trabalhar o aprendizado e a aplicação das técnicas de prova. Não é só você aprender técnicas da prova. Ah, beleza, aprendi, vou lá fazer. Claro que não, não vá cometer uma ingenuidade dessa. Você tem que aprender e aplicar as técnicas da prova. Lembra que eu estava falando de simulado? É para isso que serve. Seja o simulado formal, que você vai fazer o teste todo, seja o simulado praticando com um colega seu. Pronto. Mas você tem que aplicar, você tem que treinar. Isso, a palavra é essa, treinar a aplicação das técnicas, tá? Isso aqui é o que você vai fazer na sua rotina. E aí, vou colocar aqui para você o outro tópico aqui que a gente ia falar, ó, que é esse aqui, ó. Por onde começar, né? Por onde começar a montar essa rotina, tá? O que que você tem que ter em mente aqui? O que que você tem em mente aqui? Você já sabe que na rotina você vai trabalhar o balanceamento das suas habilidades e as técnicas da prova. Beleza? Quando você for, como que você vai começar a trabalhar o seu balanceamento? Vou colocar aqui, ó. O balanceamento das habilidades é feito pela exposição guiada. O que é uma exposição guiada? Simon, não tem a menor ideia do que seja isso. Vou te falar agora. Exposição guiada é quando você traça o caminho que você vai percorrer para preencher aquela habilidade ali, tá? Vou te dar um exemplo. Lá dentro do IMC, que é o meu programa de treinamento, eu falo para a pessoa, ó, você vai fazer tanto tempo com tal tipo de conteúdo por tantos dias. É assim que você vai trabalhar a sua habilidade do listening. Beleza. A sua habilidade do reading, você vai ler tanto tempo, por tantos dias, tal tipo de conteúdo. Entende? Isso é uma exposição guiada. Você sabe onde você tem que ir, tá? Deixa eu colocar aqui para você. Exposição guiada. Deixa eu colocar aqui. Exposição guiada ao idioma, né? A exposição guiada é o caminho traçado para ter contato com o idioma. O que é isso aqui? Você não vai ficar debruçado em livro de gramática, debruçado em aula de gramática, aula de cursinho de inglês. Não. Você vai ficar exposto ao idioma. Exposto ao idioma de forma guiada, de forma planejada. É isso que você vai fazer. E aí, lá na sua rotina, o que você vai ter? Você vai ter um tempo para você ficar exposto ao idioma por meio do listening, ficar exposto ao idioma por meio da leitura, ficar exposto ao idioma por meio do writing, que é a escrita, ficar exposto ao idioma por meio do speaking, que é a fala, tá? Vou escrever isso aqui para você. Na sua rotina de exposição guiada ao idioma, você vai traçar com o que e por quanto tempo você vai ficar exposto ao idioma em cada habilidade, tá? Você vai lá fazer o listening, vou colocar aqui embaixo para você também. Listening. O que você vai ouvir e por quanto tempo? Reading. O que você vai ler e por quanto tempo? Writing. O que você vai escrever e por quanto tempo? Speaking. O que você vai falar e por quanto tempo? Escrever. Tá certo, né? E por quanto tempo, tá? Isso aqui é o que você vai montar na sua rotina. Eu vou passar um exemplo de rotina para você, que nem eu falei mais no final ali, mas é isso que você tem que estruturar dentro da sua rotina. Como você vai fazer o listening, como você vai fazer o reading, como você vai fazer o writing, como você vai fazer o speaking e por quanto tempo. Aí eu te falei que o balanceamento das suas habilidades é feito pela exposição guiada, que eu acabei de te mostrar o que que é, beleza? Agora, o uso do seu inglês na hora da prova, eu te falei que é feito por meio do aprendizado e o uso das técnicas de prova, né? Então, vou colocar aqui, ó. O uso do inglês você vai fazer pelo aprendizado e aplicação de técnicas para a prova. E aí, é a mesma ideia. É a mesma ideia.
Quanto tempo você vai levar para aprender as técnicas para o listening, para o reading, para o writing, para o speaking, e quanto tempo você vai levar para treinar a aplicação das técnicas para o listening, o reading, o writing e speaking. Entendeu? Vou colocar isso aqui para você, ó. Da mesma forma que colocou na rotina o que, o que fazer e por quanto tempo com cada habilidade, você vai colocar na rotina o que fazer e quanto tempo dedicado a aprender e aplicar as técnicas de prova. Entende? É isso que você vai fazer. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Teve uma aluna minha, que é a Rachel, a Raquel, ela fez o teste do IELTS e ela passou em 5 meses. Em 5 meses ela passou no teste do IELTS, pegou notas altíssimas. E durante, eu fiz a entrevista com ela, se você procurar aí, você vai achar. Eu fiz uma entrevista com ela, ela disse que durante a preparação dela, ela nem encostou num livro de gramática. Ela nem encostou. Mas por quê? Não foi porque ela foi desleixada, tanto é que você vê os resultados dela, ela tirou notas altíssimas, foi 8, 8,5 o overall dela. O que é overall? É a média dela, foi altíssima. Mas porque ela estruturou o que ela ia fazer para balancear as atividades e o que ela ia fazer para aprender as técnicas e aplicar as técnicas da prova. Existem técnicas específicas para a parte da prova. Então, sem você fazer esse plano de estudos e esse plano de tempo, fica muito difícil de você conseguir passar no teste do IELTS. Seja você básico, avançado, intermediário, não importa. Você tem que ter essa estruturação, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu falei que eu ia dar para você aqui como bônus, deixa eu trazer aqui, ó, um exemplo de rotina. Eu vou te contar o que eu fazia e aí você pode adaptar na sua realidade, tá? Vamos lá. O que eu fazia enquanto eu estava me preparando para o teste do IELTS? Quando eu me preparava, eu conseguia dividir o meu dia para estudar todas as habilidades da prova. Então, mais ou menos, o que eu fazia é isso aqui. Por que eu estou falando mais ou menos? É porque eu não fazia? Não, eu fazia. Estou falando mais ou menos porque em certos dias você tem que alinhar. Às vezes você vai ter que ir mais cedo para o serviço, às vezes você vai ter que chegar mais tarde. Então você tem que alinhar o tempo ali, mas você tem que fazer, tá? Então eu vou te dar o exemplo do que eu fazia. Vamos lá. Eu acordava às 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. E aí eu fazia o quê? Reading. O que é o reading? A leitura. Eu fazia a minha leitura. Eu começava às 4 horas da manhã. Por quê? Porque eu gostava de fazer o que para mim demandava mais esforço primeiro. E para mim o que demandava mais esforço era a leitura. Então, eu acordava e já fazia minha leitura assim que eu acordava. Quando você faz aquilo que é mais difícil primeiro, você fica livre. Pode acontecer o que for no restante do seu dia. Você já fez aquilo que era difícil, entende? Então eu fazia minha leitura das 4 até as 6 horas da manhã, tá? 6 horas da manhã, o que eu fazia? Eu já começava a fazer o meu listening. E aí aqui eu tenho que te falar, Sam, mas você não dava nem um intervalo, pelo amor de Deus, né? Óbvio que eu levantava, ia no banheiro, bebia uma água antes de começar. Mas existem formas de você praticar o seu listening. Dá para você praticar o listening enquanto você está fazendo outras atividades? Dá, mas você tem que saber como. Não é de qualquer jeito. E isso eu vou falar nas aulas ainda mais para frente, tá? Existem algumas aulas em que eu já explico isso, mas são aulas mais antigas. Eu vou regravar essas aulas, fazer aulas novas para explicar isso aí. Dentro do IMC também eu falo isso aí tudo, tá? Mas só para você saber. Então eu ia de 4 a 6 fazendo a minha leitura, e aí 6 horas eu começava a fazer o meu listening, que era ouvir. E aí depois, aqui ó, lá pelas 9 horas da manhã, eu começava a fazer o writing. O que é o writing? É a escrita. Aí eu treinava a minha escrita ali. Depois aqui, lá pelas 10h30, aí eu começava a fazer listening novamente. Por quê, Simon? Porque sim, porque sim. Todo momento, geralmente 10h30, era o momento que eu já estava me preparando para ir trabalhar. Então eu estava arrumando alguma coisa no meu quarto, arrumando alguma coisa na casa, para depois eu começar a trocar de roupa e ir trabalhar. E nesse momento eu também aproveitava.
tá? Então, nesse momento, eu também aproveitava para fazer o listening. Gente, a todo momento, se você pode usar aquele momento para aprender, para ficar exposto de maneira guiada, que é aquilo que eu te expliquei já, use esse tempo, tá? Use. Se você quer passar no teste do IELTS, você tem que usar o seu tempo de maneira sábia. Você pode passar o tempo que você tem ali rolando o Instagram, rolando o Facebook, ou você pode passar esse tempo fazendo coisas que vão te levar aonde você quer, beleza? Então tá. 10h30 eu começava o meu listening. E aí eu dava uma pausa quando eu ia almoçar, ali 11 horas. Eu dava uma pausa ali, mais ou menos 1 hora, e meio-dia eu entrava no serviço. Só que, o que acontecia aqui, ó, de meio-dia às 6. Vou pôr assim, ó, 6 p.m. O que acontecia aqui de meio-dia às 6? Eu estava trabalhando, não estava? Mas eu fazia o meu listening. Como assim, Simon? Você não estava trabalhando? Tava. Talvez nesse ponto aqui você não consiga adaptar com tanta flexibilidade, porque talvez o seu serviço não te permita trabalhar com um foninho. No meu caso, dava para fazer isso. Eu conseguia trabalhar enquanto eu estava na frente do computador, ao mesmo tempo que eu estava com um fone, e dava para fazer isso. Então, era isso que eu fazia. Óbvio que eu não ficava 6 horas exatas ali ouvindo. Claro que não, eu tinha que tomar um café, tinha que conversar com alguém, tirar uma dúvida sobre o que eu estava fazendo, mas o máximo de tempo que eu podia preencher ali dentro, eu conseguia. Eu vou te dizer aqui que líquido, tinha dia que eu conseguia fazer aqui, ó, 5 horas, tá? Dentro dessas aí. Eu conseguia fazer 5 horas de listening ali. Beleza? Vamos lá. E aí depois eu chegava em casa ali às 7 horas. Opa. 7 p.m. eu já tinha speaking. Eu já ia praticar a minha conversação. E aí, isso aí, eu ia aproximadamente 1 hora, né? 1 hora e pouco. Às vezes eu passava um pouco mais, dava 2 horas, mas isso não era tão frequente. E aí eu equilibrava. Então aqui, ó, depois eu ia comer, tomar um banho, dar uma relaxada. E aí lá pelas 8h30 p.m. Opa. Aí eu voltava para o reading. Eu ia ler novamente, tá? Isso era o que eu fazia. E aí aqui eu lia por mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. Aqui eu não colocava tanto tempo, não. Eu ficava flexível. E aí de noite, vamos supor que eu fizesse 1 hora e meia, 9, 10. Aí de 10 horas, eu fazia mais listening até 11 horas da noite, que eu ia dormir, tá? Essa aqui era a rotina que eu fazia durante a minha preparação. E essa preparação minha durou 8 meses, tá? Foi o tempo que eu levei para conseguir passar no teste do IELTS com as notas que eu queria, tá? Então, Simon, eu tenho que seguir essa rotina que você fez? Claro que não, pelo amor de Deus, você não é eu não sou você. Isso aqui é uma ideia para você conseguir estruturar. Até te falar dentro do IMC, o IELTS Masterclass, meu programa, tem uma rotina muito mais estruturada e eu tenho uma planilha que eu dou de bônus para os alunos, para vocês mesmos, para eles, né, no caso que já somos alunos, conseguirem estruturar a rotina deles, da forma que se adapta para eles. Mas isso aqui é para você ter uma ideia de como estruturar a sua, tá? O ponto principal que você tem que ter aqui é o seguinte. Deixa eu colocar aqui, ó. O ponto principal, aqui, ó, ponto de atenção. O ponto de atenção que você tem que ter ao criar uma rotina é esse aqui, ó. Sempre que possível, encaixar alguma habilidade. Sempre que possível. Você sabe que hoje você vai ter uma consulta médica. E aí você tem que chegar mais cedo no médico para ficar esperando. Leve um livro, leve um foninho para você ouvir um podcast. Entende? Sempre que possível, encaixar alguma habilidade. Escreva isso aí, guarde isso aí na sua cabeça. Sempre que possível, encaixe alguma habilidade. Isso vai potencializar os momentos que você tem para praticar. E isso vai acabar aumentando o seu potencial de balanceamento das habilidades, tá? Então, isso aí é o que você vai fazer. Beleza? Fechou? Vamos só fazer uma revisão aqui para a gente ver o que você aprendeu nessa aula aqui de hoje? Vamos lá.
Ó, nessa aula aqui, a gente viu como passar no teste do IELTS saindo do básico número 2, porque a aula 1 já rolou. E se você não viu, se você chegou aqui até o final sem ver, agora você volta lá para você ver e pegar os fundamentos, tá? Eu falei com você dos erros mais comuns que eu vejo na preparação do pessoal, e o primeiro deles é associar que o seu nível de inglês vai te fazer passar no teste do IELTS, o que não é verdade. Na verdade, ele não vai ser o bastante. O que te faz passar no teste do IELTS é a sua capacidade de usar o seu inglês na hora do teste, beleza? O segundo erro que o pessoal comete muito, e que eu mesmo cometi, e que eu vejo muita gente cometendo, é a falta de organização na preparação, tá? Para você se organizar na sua preparação, você vai ter que fazer duas coisas. A primeira é um plano de estudos. Quando você não tem um plano de estudos, as chances são que vai ser muito difícil você conseguir passar no teste do IELTS, você conseguir a nota que você quer, seja avançado, intermediário, básico, não importa, tá? O plano de estudos é a sua estruturação do que você vai fazer. O que você vai estudar, como você vai estudar, tá? Aqui é que você vai trabalhar os dois pilares que você precisa para passar no teste do IELTS, que é saber inglês e saber usar o seu inglês na hora da prova. É aqui, no seu plano de estudos, que você vai trabalhar esses dois pilares, tá? Quando você for trabalhar o pilar do saber inglês, você vai fazer o balanceamento das suas habilidades, você vai equilibrar as duas. E quando você for trabalhar o seu pilar de saber usar o inglês na hora da prova, você vai aplicar técnicas específicas da prova. Você vai aprender as técnicas e aplicar as técnicas específicas. A segunda coisa que você vai precisar é me dar um tempo para beber uma água. Muito bem. A segunda coisa que você vai precisar é um plano de tempo. Se você não tem um plano de tempo, vai ser muito difícil você conseguir os resultados que você quer no teste do IELTS, tá? O que é um plano de tempo? É a projeção de quando você vai atingir os próximos níveis. Que próximos níveis, Simon? Tanto os níveis do idioma, quanto os níveis de consistência nos simulados. Eu já te expliquei isso durante a aula e na aula passada, mas é só para você saber que o plano de tempo é que vai te fazer atingir essas duas escalas aqui, beleza? O que você tem que observar ao trabalhar as habilidades da prova? Você tem que observar o balanceamento das habilidades e as técnicas da prova, tá? A rotina é a ferramenta que você vai usar para isso, tá? Você instalando uma rotina na sua vida, você vai conseguir trabalhar o balanceamento das habilidades e o aprendizado e aplicação das técnicas que você tem que usar no teste do IELTS para conseguir passar com a nota que você quer, tá? Por onde que você vai começar? Você vai começar o seguinte: o balanceamento você vai fazer pela exposição guiada ao idioma. A exposição guiada ao idioma, eu já te disse que é o caminho que você vai traçar. O que você vai fazer e como que você vai fazer para ficar exposto ao idioma. Não é ficar estudando gramática. Não é isso que você vai fazer. Não é isso que vai te fazer passar no teste do IELTS. Presta atenção. Não é ficar estudando gramática que vai te fazer passar no teste do IELTS. O que você vai fazer aqui é uma exposição guiada. Você vai traçar o que você vai usar para ficar exposto ao idioma, como e por quanto tempo, tá? Essa vai ser a sua rotina de exposição guiada ao idioma. E você vai fazer ela com cada habilidade da prova. Listening, reading, writing e speaking, tá? A parte do pilar do uso do inglês, você vai fazer a rotina pelo aprendizado e aplicação de técnicas da prova. Você vai, da mesma forma, você vai determinar o que você vai fazer para aprender as técnicas e o que você vai fazer para aplicar essas técnicas, para treinar a aplicação dessas técnicas, beleza? E aí, no final, eu vim ainda te deixei aqui o exemplo da rotina que eu mesmo usei na minha preparação. Tenha em mente que você não tem que copiar a minha rotina, você tem que adaptar ela para a sua vida, tá? E outra, você não precisa nem adaptar a minha, você tem que criar a sua rotina. Você tem que ter uma rotina e seguir, tá? E aí eu deixei aqui um ponto de atenção para você, que é sempre que possível encaixar alguma habilidade no seu dia a dia. Sempre que você tiver um momento, encaixe uma habilidade. Esteja pronto para fazer isso. Você vai a uma consulta médica, leve um livro, leve um episódio de podcast para você poder ouvir. Beleza? Ó, se você gostou dessa aula aqui, primeira coisa que eu quero te pedir é que você deixe um comentário aqui embaixo para mim. Me conta o que você achou dessa aula, se foi boa, se foi ruim, superou suas expectativas, ou quais foram as sacadas que você teve aqui nessa aula que você não estava ciente delas. Você fala assim, nossa, eu nem tinha pensado nisso. Me conta aqui nos comentários, me deixa saber. A segunda coisa é, eu não sei onde você está assistindo a essa aula. Se é no YouTube, se é no Instagram, se é no Facebook. Então, se você está assistindo em alguma deles, vai lá na outra. Se você está assistindo no Instagram, vai lá no meu canal do YouTube e me
se inscreve lá, segue lá. Se você está assistindo aqui no YouTube, vai lá no Instagram, me acompanha lá, me segue lá. No mais, eu vou ficando por aqui e nós nos vemos na próxima aula. Cheers!